Parecer N. 36, de 30 de julho de 2014. Dispõe sobre a competência do fonoaudiólogo para atuar em perícia de voz, fala e linguagem. Exame de comparação forense de falantes. Motivo que gerou a necessidade do parecer: tornar pública a formação e competência do fonoaudiólogo para atuar como perito em voz, fala e linguagem. Exame de comparação forense de falantes. Relator: Conselheiro Domingos Sávio Ferreira de Oliveira. Relatório: foi encaminhada ao Conselho Federal de Fonoaudiologia uma representação assinada por fonoaudiólogas do Rio de Janeiro, a fim de que sejam tomadas providências cabíveis sobre a atuação do fonoaudiólogo em perícia de voz, fala e linguagem. Exame de comparação forense de falantes. As fonoaudiólogas que subscrevem a carta aberta, representação alegam que profissionais de áreas diversas, biólogos, veterinários, químicos, entre outros, realizam perícias que envolvem interceptações telefônicas, cuja evidência pericial é a comunicação humana. Diante do exposto, a considerar o fato acima narrado, requer-se ao Conselho Federal de Fonoaudiologia pronunciação sobre o assunto, pois que é matéria de competência da fonoaudiologia. Parecer: o trabalho em perícia carece de saber teórico específico, concatenado ao conhecimento que se obtém na prática. Portanto, torna-se premonitório o fazer diário, a fim de adquirir um trato substancial com a matéria pericial em suas variadas circunstâncias. E quando a evidência pericial é o resultado de alguma produção da competência da comunicação humana, há de se exigir do perito formação em uma das áreas que contemplem tal saber. E sendo assim, além dos instrumentos necessários, da competência do perito e da educação continuada e atualizada, cumpre-se advertir para o que segue. Alínea A. Ser habilitado e capacitado tecnicamente. Alínea B. Apresentar perfil psicológico compatível com a atividade profissional. Alínea C. Ter disciplina, organização e ética na realização do trabalho pericial. Alínea D. Estar aparelhado, tecnicamente, para o desempenho da perícia em voz, fala e linguagem. Exame de comparação forense de falantes. Alínea E. Dominar o conhecimento específico e das áreas afins. A considerar o preâmbulo acima, este parecer foi constituído com base no Código de Processo Civil, na Lei nº 6.965/1981, no Código de Ética da Fonoaudiologia/2004 e na Resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia no 214, de 20 de setembro de 1998. Do Código de Processo Civil. Seção inciso 7ª, da prova pericial, destaca-se o artigo que sustenta a necessidade de laudo técnico quando necessário. Artigo 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo. Parágrafo 1º. Incumbe às partes, dentro em 5 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito. Inciso 1º. Indicar o assistente técnico. Inciso 2º. Apresentar quesitos da Lei nº 6.965/81, destacam-se os artigos que amparam o direito de atuação do fonoaudiólogo no campo pericial. Artigo 1º. É reconhecido em todo o território nacional o exercício da profissão de fonoaudiólogo, observados os preceitos da presente lei. Parágrafo único. Fonoaudiólogo é o profissional, com graduação plena em fonoaudiologia, que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológicas na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz. Artigo 4º.
É da competência do fonoaudiólogo e de profissionais habilitados na forma da legislação específica. A linha M. Dar parecer fonoaudiológico, na área da comunicação oral e escrita, voz e audição. Do Código de Ética da Fonoaudiologia, destaca-se o artigo que orienta a prática fonoaudiológica na área pericial. Artigo 5º. Constituem direitos gerais dos inscritos, nos limites de sua competência e atribuições. Inciso 3º. Avaliação, solicitação, elaboração e realização de exame, diagnóstico, tratamento e pesquisa, emissão de parecer, laudo ou relatório, docência, responsabilidade técnica, assessoramento, consultoria, coordenação, administração, orientação, realização de perícia e demais procedimentos necessários ao exercício pleno da atividade. Da Resolução nº 214/1998, destaca-se o artigo que outorga a atuação do fonoaudiólogo na área pericial. Artigo 1º. É permitido ao fonoaudiólogo atuar judicial ou extrajudicialmente como perito em assuntos de sua competência. Uma vez descritos os artigos pertinentes à atuação técnica em perícia, elencam-se os requisitos técnicos científicos exigidos para o exercício da perícia em voz, fala e linguagem, exame de comparação forense de falantes, subdivididos nos itens que seguem. Item 1. Formação exigida. Item 2. Legislação. Item 3. Experiência comprovada. Item 1. Da formação exigida. A linha A. Ter, no mínimo, o título de especialista com pesquisa e resultados direcionados à perícia de voz, fala e linguagem ou áreas afins. A linha B. Comprovar aperfeiçoamento na área pericial, voz, fala e linguagem, realizado em sociedades, associações, academias, entidades e instituições relacionadas à perícia. A linha C. Adquirir conhecimentos sólidos em fonoaudiologia, fonética forense, fonéticas articulatória, experimental, perceptiva e estilística, análise do discurso, acústica e informática, com domínio dos métodos, instrumentos e programas utilizados. A linha D. Conhecer os equipamentos e dominar os procedimentos de colheita de material padrão, de digitalização de áudio, de filtragem de ruídos, de autenticação da veracidade, fidelidade do material sonoro e de análise de conteúdo e perfil do falante. Item 2. Da legislação. A linha A. Observar o disposto sobre a matéria no Código de Processo Penal, Código de Processo Civil e outras leis que tratam do assunto em questão. A linha B. Ter conhecimento e domínio das leis, do Código de Ética da Fonoaudiologia e das resoluções cujos artigos embasam o exercício da perícia, a fim de fundamentar o laudo técnico sobre a perícia em voz, fala e linguagem. Exame de comparação forense de falantes. A linha C. Ter conhecimento e domínio das leis, do Código de Ética da Fonoaudiologia e das resoluções cujos artigos embasam o exercício da perícia, a fim de fundamentar o laudo técnico de identificação biométrica baseada em voz, fala e linguagem. Exame de comparação forense de falantes. Item 3. Da experiência comprovada. A linha A. Ter realizado perícias em voz, fala e linguagem. Exame de comparação forense de falantes em cursos de formação específica. A linha B. Ter participado de colheita de material padrão, observando-se os procedimentos metodológicos consagrados para tal fim. A linha C. Ter vivenciado a digitalização de áudio em cursos de formação e treinamentos específicos. A linha D. Ter trabalhado com o programa S e método S utilizado S pelos peritos de voz,
fala e linguagem. Exame de comparação forense de falantes. A linha E. Ter o domínio esperado da linguagem a ser empregada no laudo técnico. Concisa, objetiva e direta. A linha F. Ter experiência profissional em perícia de voz, fala e linguagem. Exame de comparação forense de falantes, preferencialmente. Com relação ao laudo técnico, laudo/parecer do assistente técnico, o perito em voz, fala e linguagem precisa atentar para: a linha A. O registro, identificação do processo. A linha B. Os dados do requerente/solicitante. A linha C. O local de tramitação. A linha D. O objetivo da perícia. A linha E. A descrição pormenorizada do material periciado. A linha F. O método, metodologia utilizado. A linha G. Os equipamentos obrigatórios/necessários. A linha H. As respostas aos quesitos apensados ao processo. I. A necessidade de inclusão de fotos, tabelas e gráficos. A linha J. A anexação do currículo vitae ou Lattes, contendo a comprovação da formação exigida para a atuação em perícia de voz, fala e linguagem. Exame de comparação forense de falantes. Desse modo, dispõe-se sobre a competência e exigências recomendadas para o exercício da perícia em voz, fala e linguagem. Exame de comparação forense de falantes, do que se conclui a experiência, vivência comprovada e o domínio do conhecimento exigido. E sendo assim, é facultada ao fonoaudiólogo perito em voz, fala e linguagem exame de comparação forense de falantes a perícia judicial e extrajudicial, o que exigir-se-á capacidade para pesquisar, examinar, analisar, sintetizar e fundamentar a prova no laudo técnico pericial. Nesse sentido, reitera-se o dever do fonoaudiólogo de manter nível de competência profissional, pericial, condizente aos procedimentos jurídicos e técnicos, necessários ao trabalho de perícia em voz, fala e linguagem. Exame de comparação forense de falantes.